Foda-se, vou botar música nessa porra. Ai, que sono. Olha aí, o pessoal chegando. Leandro Rezende, Stephanie Lopes, Lívia Hahak, Fernanda Alberti, Vitor Abe, Guilherme Santos, boa tarde. Daniel Lee, o nosso síndico. E aí, seu Daniel Lee, tranquilo? Tudo certo. Sor. Opa. Depois Fala. tu pode postar os slides de deixa o quarto como está? Não. É só para quem assiste as aulas, está assistindo aqui. Porque pertence ao cursinho. Eu Então só tá, posso sor. mostrar para Tranquilo. vocês. Tranquilo, sor, eu vim na aula. Vamos lá, então. 2h15. Uhul! Ponce a Vicêncio. Quem leu deve ter gostado. É bom. É um livrinho bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Coisa mais riquinha do mundo. A história de Ponce a Vicêncio descreve os caminhos, as andanças, as marcas, os sonhos e desencontros e desencantos da Ponce a Vicêncio. A autora, que é chamada de Conceição Evaristo, seu Enio e seu Germano, traça, e seu Vitor, a trajetória da personagem da infância dela até a fase adulta. E aí ela vai analisando os afetos e desafetos dela com a família e os amigos. Agora, cuidado isso aqui, ó. Esse romance, ele também é chamado de Bildungsroman. Bildungsroman, que em alemão significa romance feminino e negro. É um romance feminino e negro, que fala de mulher, e no caso, mulher negra. Então tem esse nome aí, tá? Vamos lá. Aí está a autora. Uma foto bem recente dela. Acho que foi aí do final do ano passado. Maria da Conceição Evaristo de Brito. Então, vocês podem ver que ela tem 75 anos. Vai fazer agora, dia 29 de novembro. É uma escritora mineira. E é uma coisa incrível, gente, é que a vida faria de tudo para que ela não fosse alguém. Por quê? Mulher, negra, pobre, e ela foi a segunda filha de 9 irmãos. E de todos os 9 irmãos, ela foi a única que conseguiu chegar a conseguir um diploma universitário. Hoje, ela é mestre em literatura. Desculpe, ela é doutora em literatura pela Faculdade de Minas Gerais e pela Faculdade do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa. A Conceição Evaristo, ela ajudava a mãe dela e a tia dela com lavagem de roupa. E é ela que entregava as roupas que a tia e a mãe lavavam, enquanto estudava. Tem gente assim, eu não posso trabalhar porque eu tenho que estudar. Como assim?
A obra de Ponciá Vicêncio é o primeiro romance dela e já fez sucesso direto. Esse romance, gente, ele é datado de 2010. Ela levou para uma editora, quer dizer, tem 10 anos, não é uma coisa muito antiga, não. Tá? E nela são narrados os problemas do cotidiano das mulheres afrodescendentes. Isso significa, gente, que vocês vão ter um conhecimento do que é a vida de uma afrodescendente escrita por uma afrodescendente, sob um ponto de vista claramente feminino e negro. Não foi um homem que escreveu, portanto, ela sabe o que ela está falando e dizendo, ok? Foco narrativo. Bom, aqui está uma questão que eu tenho certeza que vai cair na prova. Deixa eu tomar minha aguinha. Foco narrativo. A obra ela é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente. Aí vocês vão ver que tá, professor, mas sabe que desde o primeiro ano o senhor fala em narrador onisciente e eu não sei o que é isso. Então eu resolvi colocar isso aqui para que vocês não se percam mais. Olha aqui. Narrador onisciente, gente, é aquele narrador que tudo sabe e tudo vê. Ou seja, é um escritor que domina a história, normalmente usada na literatura para facilitar o narrar os sentimentos e pensamentos dos personagens. Porque como ele tem acesso aos sentimentos e pensamentos do personagem, porque é ele que cria. Esse narrador onisciente é que nem Deus, Deus é onisciente. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre a história. Sabe até o que se passa lá no íntimo das personagens. Conhece as suas emoções e pensamentos. Isso é um narrador onisciente. Portanto, a obra é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente através de um discurso indireto livre, revelando sempre o ponto de vista da protagonista, da Ponciá Vicêncio. Deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Vocês sabem qual é a outra obra que é terceira pessoa? O narrador, às vezes, é onisciente e é através do discurso indireto livre? As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Só que a Lígia, as Meninas da Lígia, é complicado, gente. Tu não sabe quando é que uma... Sabe, elas falam assim em cima uma da outra. Aqui, gente, é discurso indireto livre, mas é fluente. Parece que tu está sabendo quem é que está narrando e sobre o que ele está narrando. É muito melhor, gente. E sempre esse narrador revelando o ponto de vista da Ponciá, não do narrador. Linguagem. Linguagem. A linguagem da Conceição Evaristo, dentro dessa obra, Ponciá Vicêncio, ela é concisa, ela é enxuta, quase seca, de frases curtas. Não é aquela coisa de adjetivado do José de Alencar, de poucos adjetivos e poucas conjunções adjetivas. Porque quando começa a usar e eu vou, e eu fiz, isso aí vai, sabe, vai dando uma morosidade. Não tem quase conjunções adjetivas. Geralmente as frases delas são assindéticas. E aí mostra um brutalismo poético, em que ela denuncia o social, denuncia o moral, a parte afetiva e a racial. A estrutura. Como é que é a estrutura desse livro? A obra parece estar organizada em 46 capítulos curtos, sem numeração. Deixa eu pegar a obra lá, porque tem gente que nem pegou essa obra para ler ainda. Aqui. Olha só. O livro é pequenininho, gente. Pequenininho. Né? Esse aqui tem
108 páginas, umas letras desse tamanho. A obra parece estar organizada em 46 capítulos, curtos. Olha só. Daqui até aqui é um capítulo. Aqui, não, esse aqui é um pouquinho maior. Ó. Nossa, esse aqui é grande. Deixa eu ver um outro aqui. Ó, daqui até aqui é um capítulo. Ó. Então, tem capítulos, gente, que são meia página, 2 páginas, tá? Mas aí ele não é numerado os capítulos. Não é nem numerado e nem nomeado. Como é que a gente sabe que iniciou um capítulo? Quando ela usa uma letra maior em destaque, ó. Olha o P aqui, ó. Olha o N aqui, ó. Isso significa que aqui começa um capítulo, tá? Deixa eu ver aqui assim, ó. Aqui tem o O e aqui tem o L. Então, gente, quando ela inicia com uma letra maiúscula e em destaque, significa que inicia um capítulo, ok? Muito bem. Espaço. Aonde se passa a história? Não diz. Não diz, mas nós podemos, mesmo que não diga, quando a gente lê, nós criamos um espaço na nossa cabeça, não? Nós criamos um lugar para, pelo menos, dar vazão à história. Como ela é mineira e tem muita coisa de mineirice ali, a impressão que se tem é que essa história se passa no interior de Minas Gerais. E por isso que eu digo, é difícil fixar o espaço. Todavia, o início da história da Porciá está em uma cidade pequena, ou melhor, que ela colocou o nome de Vila Vicêncio. Não existe isso aí, gente, isso foi criado na cabeça dela. Em um interior do Brasil. Eu já podia dizer para vocês que é interior de Minas Gerais. Lugar esse que ela conta, a Porciá, relembra as primeiras histórias da sua família, lá dos antepassados da Porciá. Depois de recordar-se bastante sobre as coisas que lhe prendiam naquele lugar, a Porciá então pega um trem e vai atrás de algo que ela não sabe o que ela vai encontrar. Ela quer sair, gente, daquela vila. Ela quer um mundo melhor, tipo o Severino, que sai do sertão e vai para Recife, ele não sabe nem o que ele vai encontrar lá. E a Porciá vai parar em uma cidade aí um pouco maior, a gente pode imaginar Uberlândia, Governador Valadares, né? E a partir disso a narrativa vai se dando entre lembranças e histórias que vão se confluindo em sentimentos que tomam a obra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar adiante. Isso. Tempo. Em que época se passa essa história? Século XIX? Início do século XX? 1950? Ano 2000? Ou o ano que foi publicada a obra 2010? Não. Em primeiro lugar, não há uma linearidade temporal. Não tem assim início, meio e fim. Porém, nós podemos classificar como um presente que se configura e lembrar do passado. É sempre um presente da Porciá lembrando do passado dela. Isso, gente, que a Conceição Evaristo, ela é uma escritora do século XXI. Está no tempo presente, mas ela fica se questionando o passado e pensando no futuro. Tá, professor, deixa de conversa, me diz, quando eu estiver lendo a obra, quando eu li a obra, em que época eu tenho que botar mais ou menos essa história na minha cabeça? Já vou te dizer. Olha aqui. Lá no meio da obra, eu não sei qual é a página, porque eu não tomei nota aqui agora, fala o vô Vicêncio, que é o vô da Porciá, ele era um negro escravizado. E ele não aguentou as dores da situação da família dele, porque ele precisava, gente, mesmo depois da lei do ventre livre, ele precisava vender alguns filhos para sobreviver. Bom, é isso que diz o livro. O vô Vicêncio, uma vez, precisou vender filhos para poder sobreviver, mesmo após a lei do ventre livre. Bom, o que eu fiz? Sou curioso, fui lá no Super Oráculo e coloquei Lei do Ventre Livre, 1871. Isso significa que o vô Vicêncio
ele tinha filhos e vendeu depois de 71. Bom, o vô Vicêncio teve o pai da Ponciá. Digamos que o pai da Ponciá nasceu ali por 1875. Em 1895, o pai da Ponciá teve a Ponciá. O que vocês chegam à conclusão? Que essa obra se passa nos primeiros 20 anos do século XX. É lá que vocês vão ter que colocar o tempo, a temporalidade da obra. Não agora, em 2010, por aí. Tá? Eu imagino, então, os primeiros anos do século XX. Personagens. Bom, vai ter questões, gente, que vai se colocar os personagens, depois do lado algumas frases, e vocês vão ter que... Vai ter um exercício que eu vou mostrar para vocês, bem interessante. Personagem protagonista. Ponciá Vicêncio. Mulher, negra, pobre, neta de escravos, negros escravizados. Ela recebe do avô dela uma herança. Uma herança, a dor do avô. Eu estou dizendo para vocês, porque quem leu sabe que ela sempre vai... Alguém diz para ela, a nega Caínda, que ela tem uma herança, que ela não vai fugir dessa herança. Eu já vou revelar para vocês, a herança é a dor. É a dor do sofrimento do homem negro. Esse avô, gente, dela, foi um homem que se mutilou por não suportar a escravidão. O avô da Ponciá, depois vai ter ele aqui, ele mata a mulher dele e vai tentar se matar. Só que ele não consegue e corta o braço, ele fica cotó. E também ela tem a dor do pai dela, a Ponciá, que foi um homem humilhado por um pajem de um menino branco, como pajem de um menino branco. Essa história aqui é terrível, gente. O pai da Ponciá, quando era pequenininho, ele era pajem, sim, companhia de um filhinho de papai, de um menino branco. E o guri disse assim, ó, tu é meu pajem. Aí o pai da Ponciá, pequenininho, né? Sim, então abre a boca que eu vou mijar na tua boca. E o menino branco mija dentro da boca do pai da Ponciá. Isso é humilhante, gente. Isso é humilhante. Bom, após a morte do pai da Ponciá, a Ponciá então resolve sair da vila com o irmão dela, deixando o irmão dela, o Luandi, e a mãe dela, Maria. Maria, mãe de Ponciá. Mulher também, negra e pobre. Ela sofre com a ausência dos filhos, gente. E no final, ela vai para a cidade em busca dos dois. Luandi, irmão de Ponciá. Depois de ver que a irmã havia ido embora, ele também resolve ir para a cidade grande, deixando então a mãe dele sozinha, triste. Ao chegar na cidade, sem pai, sem mãe, gente, sem nada, sem estudo, nada, ele está na estação de trem e um negro lá que era soldado da delegacia viu ele, né? Disse assim, tu tá perdido aí, né? Eu vim para a cidade grande, tem onde ficar? Não, então vem comigo aqui. Levou ele para a delegacia, onde o Luandi se tornou faxineiro. E aí, gente, o Luandi fica enlouquecido pela profissão de policial. E o sonho dele, então, agora é ser um policial que nem o negro esse que pegou ele, né, que é o Nestor, pegou ele lá na cidade. Repare um outro detalhe. Esses três personagens têm nome. É Ponciá, é Maria e é Luandi. Agora, esses aqui não têm nome. Eles são nomeados de pai de Ponciá e vô Vicêncio. Pai de Ponciá. Parece, gente, durante a obra, ter tido uma boa relação com a esposa. Só que ele era um homem fechado, calado. E por que ele era um homem fechado, calado e tenso? Porque ele tinha uma relação muito conflituosa com o pai dele, o vô Vicêncio. É óbvio, porque o guri soube que foi o pai que matou a mãe. Então ele sabe, gente, que ele perdeu a mãe porque o pai matou. Um dia, gente, o pai da Ponciá morre no meio da plantação que trabalhava. Vô Vicêncio. Esse é um personagem importantíssimo.
ex-escravizado, é a grande referência familiar do passado para Ponciá. A Ponciá, gente, se lembrava muito mais dele do que o próprio pai. A história é a seguinte, a Ponciá tinha 2 aninhos, quando o vô dela morreu. E o pai dela ela já tinha seus 15, 16 anos, mas ela se lembra muito mais da imagem do avô do que do pai. E a história conta agora de como o avô Vicêncio mutilou o próprio braço. E aí, gente, na loucura, porque ele não conseguiu se matar, ele cortou o braço e não deu sangria, né? Não deu aquela de cortar o fêmur e tudo. E aí ele viveu cotó, sem o braço esquerdo. E nesse momento, gente, o velho começa a ficar louco, ele chora e ri. É a loucura, sinal de loucura. Marcando a narrativa das memórias da família de Ponciá. E aí vem o destino da Ponciá, que vai receber como herança esse mesmo riso-choro do avô no final. E aquele olhar vazio de loucura que a gente encontra bem no fim do livro. Marido de Ponciá. Quando a Ponciá vai para a cidade grande, lá ela se encontra com um cidadão, um homem sem nome, que agride frequentemente, mas bate nela, gente. Todavia, aqui tem uma coisa terrível, que a gente também tem que saber que hoje em dia isso acontece. Olha como o assunto da Conceição Evaristo é um assunto atual que a gente vê no dia a dia. Olha aqui, ó. O homem sem nome que agride com frequência. Todavia, a Ponciá não o coloca enquanto vilão. Ou seja, mesmo ela apanhando do marido, ela não classifica ele como vilão. Bom, nós estamos aqui, ó, louco para dar uma surra no cara. Ela não, por quê? Por mais que nós, leitores, sejamos afetados por essa agressão dele, ela, Ponciá, faz com que nós entendemos que o comportamento violento dele é uma maneira de mostrar que ele é vítima do sistema. Entenderam? A desculpa que se dá para menor de idade lá na fase, não, é o sistema que faz com que ele seja vítima. Turma, entenderam? Então, para vocês darem uma olhada nesse ponto aí. Não que isso seja uma justificativa, absolutamente não é. O que Ponciá faz é mostrar como o sistema é violento com aqueles que estão à margem da sociedade. Soldado Nestor. Soldado Nestor que ajuda Luandi e serve de inspiração para o mesmo. É aquele soldado que pega e dá o emprego, então, de faxineiro na delegacia para o Luandi, o irmão da Ponciá. Atenção! Nenga Cainda. Nenga Cainda é uma personagem muito, muito instigante. Nenga Cainda é uma griot. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Está lá no chat lá. Sabe o que é uma griot? São pessoas velhas. Ah, tá ali, ó. Ah, eu botei ali. Ontem eu coloquei, desculpe, gente, aqui, ó. Mulher negra e rezadeira, que orientava aqueles que moravam na Vila Vicêncio. Quem sabe uma griot. Griot, gente, são aquelas pessoas antigas, de sabedoria, que passam a cultura deles para as novas gerações. São aquelas pessoas que os jovens, as crianças, param para escutar. Não? Belisa. Belisa é uma mulher negra que veio para a cidade em busca de uma vida melhor. Mas, ao ser roubada na casa onde ela trabalhava como doméstica, ela vai para a rua e se torna prostituta. E essa Belisa se relaciona com o irmão da Ponciá, o Luandi. Só que, como ela trabalhava numa casa de prostituição, o negro Climério, que era o cafetão, vendo que o Luandi podia tirar a Belisa ali da casa da prostituição, vai lá e mata violentamente a Belisa. Negro Climério, dono do cabaré da cidade,
onde Belisa era prostituta. Pelo fato de Belisa começar a se relacionar com Luandi, Negro Climério, então, acaba não gostando da relação, porque se sente dono de todas as mulheres que trabalham para ele. Aqui, então, eu apresentei para vocês os personagens. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos os personagens principais, os protagonistas, aqui os secundários, terciário, secundária Nhenga Caindá e terciário a Belisa e o Negro Climério. Considerações gerais sobre a obra. Eu falei para vocês, os personagens são nomeados, na maior da parte das vezes, com o seu nome completo. Ponciá Vicêncio, Luandi José Vicêncio, Maria Vicêncio. Esses têm nome. E agora, da onde que vem a palavra Vicêncio? Isso é fantástico. Olha o feeling da Conceição Evaristo, o feeling dela, para vocês poderem entender. É que, na realidade, gente, a família da Ponciá é uma família que veio do avô, que era o escravo. E todos os escravos... Lembra que eu falei para vocês, em alguma parte do ano, eu falei, gente, acho que o ano passado, por que negro tem nome... não tem nome africano? Por que é Santos Pereira Oliveira, Souza, Medeiros? Porque é o nome de seus donos, os portugueses. Então, gente, todos os negros lá daquela vila, em que o coronel chamava-se Coronel Vicêncio. Então, todos eles tinham, ao invés de marca no corpo, tinha marca no nome. Então, Vicêncio é a herança dos tempos de escravidão. Nome da família do coronel, onde o avô vivia, e que depois os negros alforriaram, passaram a ocupar aquela vila, aquele lugar. Aí eu fui procurar Vicêncio. O que é Vicêncio? Lá no dicionário está, Vicêncio é um nome predominantemente masculino, de origem latina, que significa aquele que vence. Ponciá, gente, quando ela era analfabeta, quando ela procurou estudar numa igreja lá de padres, ela aprendeu assim as primeiras letras. Quando ela aprendeu a escrever Ponciá Vicêncio, e ela escreveu a palavra Vicêncio, ela viu que já no início do livro, surge despojada do nome da família. Esse nome, quando ela soube do nome dela, ela percebeu, gente, que era como uma lâmina afiada a torturar o corpo. Ou seja, ela, mesmo sendo alforriada lá do tempo do avô, todos ali ainda tinham grudado no nome deles como propriedade do coronel. Não, eles não tinham eles tinham liberdade no papel, mas não tinham liberdade no nome, porque ainda estava carregando o nome do coronel. Isso aí deixou ela enlouquecida. Atenção, esse romance, enquanto que Memórias de um Sargento de Milícias, lá do Leonardinho, é um romance de costumes, esse romance, Ponciá Vicêncio, é um romance de formação de um povo, o povo negro. É o romance de formação, de construção da identidade da protagonista e da identidade do povo dela, de uma raça, a raça negra. Nesse romance, nós temos um forte diálogo entre o presente e o passado. Ela está sempre assim, ó, o narrador, né? Falando da Ponciá no presente e no passado, que é o fio condutor do romance, criando a memória coletiva de um povo, de uma raça e o conhecimento da protagonista em relação aos seus, da sua raça. Atenção! O aluno vai perguntar, professor, por que a URGS colocou esse livro como leitura obrigatória? Por quê? Porque tem que ter, pelo menos, uma ideia de denúncia. Lembram Caderno de Memórias Coloniais? Quantas coisas de denúncia tem aquele livro? Pois o Ponciá também, gente. Essa obra denuncia a crueldade do cotidiano dos excluídos, ou seja, os pobres, os desamparados, a injustiça. Fala de coronelismo. Vocês sabem que coronel não pede, ele manda. Que nem lá o Paulo Honório no São Bernardo.
Essa obra, gente, fala da exploração na zona rural. Que mesmo que o negro... Porque, turma, eu não sei se vocês perceberam, mas quando deu a Lei Áurea, o coronel Vicêncio deu a carta de alforria para todos os negros e deu as terras para os negros plantarem. Só que ele foi muito esperto, o coronel. Disse assim, olha, vocês podem ficar nas minhas terras, podem plantar, mas só tem um detalhe. Tudo que vocês plantarem, vocês vão vender para mim. Por um precinho, ó. Então, gente, continua como uma semi-escravidão. Os negros continuam trabalhando mesmo depois da libertação dos escravos, dependendo do dinheiro do coronel. Essa obra fala de desterritorialização, ou seja, fala da migração do campo para a cidade. Quantas pessoas que não têm mais emprego, gente, não têm futuro no interior, acabam rumando para a cidade grande. Hoje em dia, a coisa está invertendo. Tá? As pessoas já estão quase sem emprego na cidade grande, estão retornando para trabalhar no campo. Esse livro fala da violência doméstica e social, principalmente aquela parte do marido da Ponciá, que batia a lenha mesmo. Fala de analfabetismo. O que as pessoas analfabetas não conseguem na vida? Não tem futuro. E, por fim, fala da opressão contra o negro, os sonhos desfeitos. Então, repare, gente, quantas coisas esse livrinho, simples livrinho, denuncia. Considerações gerais. Quem leu sabe que a Ponciá, ela, quando tinha 2 anos, a mãe dela fazia trabalho de artesanato. Lá na cidade da Vila Vicêncio, passava um rio e lá tinha um barro muito próprio para moldar. E a mãe dela era uma artesã. Então, desde pequenininha, a Ponciá também brincava com barro, com argila, que é um trabalho artesanal. E esse trabalho artesanal é que liga a Ponciá ao passado. Porque, turma, sempre quando vocês vão nas quilombolas, os negros, quando vocês vão nas tribos de índios, lembram que as mulheres estão sempre fazendo trabalhos artesanais. Esse trabalho artesanal, gente, é que liga a tradição delas. E aí, então, liga a Ponciá à ancestralidade, que é uma das características das comunidades quilombolas, especialmente desenvolvida pelas mulheres negras. E barro, quando a Ponciá põe a mão no barro, dá a ideia de origem, de vínculo, de raiz, ali é a terra dela. Portanto, gente, sempre quando no livro fala em moldar o barro, quando elas pegam para fazer o artesanato, constitui um ato simbólico de recriar os sentidos da vida e da própria subjetividade. E também, gente, esse moldar, trabalhar com argila, dá especificidade a essas mulheres como uma assinatura. Você não entendi, tá muito difícil. Eu vou explicar, vocês vão entender. Quando a Ponciá foi para a cidade grande para conseguir um emprego, ela não consegue um emprego bom. Ela vai trabalhar como doméstica. Vai trabalhar no morro, sofre 3x4. E nesse momento, gente, ela continua fazendo alguma coisa com barro. E a mãe dela também. Porém, gente, olha aqui, ó. Isso aqui é um trabalho de argila. Ó, é uma negra aqui, ó. Esse trabalho aqui, eu comprei de uma negra quilombola lá nas Alagoas, não está assinado. Mas geralmente as pessoas assinam, né, de quem é o trabalho. Pois bem, gente, o Luandi, ele estava na cidade grande, e um dia ele foi numa festa e chegou lá num lugar de artesanato e viu um monte de estatueta de escultura. E ele diz assim para o negro Nestor: nego, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é da minha irmã, eu tenho certeza, elas fazem esse tipo. Então, gente, muitas vezes a especificidade, o jeito de fazer uma obra é como se fosse uma assinatura. A mesma coisa, o Romero Brito. Tu sabe que uma obra é de Romero Brito? Pela especificidade da obra dele.
Aqui vou falar sobre amputação, que é muito interessante. A amputação do vô Vicêncio, quando ele corta o braço dele, ele queria simbolizar, gente, a exclusão, a ausência, separações sucessivas, as loucuras, os atos brutais de violência que os negros sofriam na escravidão, além de perdas e mutilações identitárias e culturais. Daí a repetição da imagem do homem barro e da herança do vô Vicêncio. Toda hora é falado assim, o homem barro, o riso e o choro do vô Vicêncio. O homem barro feito... Porque quando ela tinha 2 aninhos, a mãe dela estava trabalhando, ela fez um bonequinho de barro com 2 aninhos. Só que esse bonequinho não tinha o braço esquerdo. Então, todo mundo ali dizia, olha, ela fez a imagem do avô. Claro que é um bonequinho de uma criança de 2 anos. O homem barro feito por Ponciá produz o efeito de presentificar a memória cultural de uma comunidade cuja preservação teria sido entregue à protagonista, conforme disseram o pai e a Nenga Caindá. Lembrar que na volta à antiga vila, aqui tem outro detalhe, só quem leu está sabendo o que eu estou falando. Quando ela vai para a cidade grande, ela vai com o intuito de ganhar dinheiro para buscar o irmão e a mãe. Só que ela demorou um pouquinho. O irmão dela já tinha ido para a cidade grande. A mãe dela ficou sozinha lá na vila. Mas um dia a mãe dela saiu da casa para visitar uns amigos e a Ponciá chegou na casa dela na Vila Vicêncio. Encontrou a casa vazia, sem ninguém, e ela pensa, ué, foram embora. E ela foi no quarto dela e encontrou o bonequinho do vô dela quando ela fez com 2 aninhos. Significa que o irmão e a mãe não mexeram naquilo que pertence a ela. Porque o irmão podia pegar e levar lá para a cidade grande, mas não sabe nem onde está. Quem tem direito a pegar esse bonequinho é a Ponciá. E ela pegou. Ela pegou e quando ela está voltando para a cidade grande, ela passa pela Nenga Cainda, a negra aquela, e a negra diz assim, tu podes voltar para a cidade grande, mas um dia tu vais resgatar a herança do teu avô. E a gente, pô, mas que herança é essa? Então, lembrar que na volta à antiga vila, o objeto que merece atenção é a estatueta de barro do vô Vicêncio, e que Ponciá irá carregar consigo, e só para ela era permitido tocar. A força simbólica desse homem barro, gente, provoca uma incômoda comichão nas mãos de Ponciá, como uma metáfora de seu desejo de unir o passado e o presente. Quem leu vai se lembrar que no final da obra, a Ponciá começa a ter formigamento nas mãos. É que está faltando barro, gente. Ela precisa voltar para a terra dela. Ela precisa voltar para a raiz dela. A memória da Ponciá é ativada repetidamente na lembrança do cheiro do café, que ela se lembra lá, quando jovem, o sabor da broa de milho que a mãe dela fazia, e pela visão do arco-íris. Porque quando ela era pequena, se dizia, gente, que o arco-íris era uma colorida cobra do ar que toda menina temia por achar que quem passar por baixo do arco-íris viraria menino. Então, as meninas, gente, tinham medo de passar por baixo do arco-íris para não virar menino. E também, gente, ela tem saudade do ar perdido no tempo, escutando os passos do passado e pela moldagem do barro. Então, ela tem saudade do barro, do cheiro do café, do sabor das broas e a visão do arco-íris. Nessa perspectiva, na cidade grande, que ela fala do passado, do presente e passado, no final, o reencontro de Ponciá com a mãe e seu irmão se dá na estação de trem, onde podemos decifrar o cumprimento da herança que o avô deixara para a neta. Andar em círculos, como se quisesse emendar um tempo ao outro. A mãe resolve ir para a cidade grande para buscar o irmão e a irmã. E o irmão, gente, resolve, depois que mataram a Belisa, voltar para a vila. É muita coincidência, gente. Os 3 se encontram na estação de trem. E, na realidade, a mãe estava com o bilhete do Nestor, chegou até o negro Nestor, que disse onde é que estava o filho. Quando eles vão na estação de trem, encontram a Ponciá assim, ó, louca, que nem a Macabea, lembra? Aqui, ó. E todos voltam para a Vila Vicêncio, para que ela pudesse tocar no barro de novo,
para que ela pudesse sentir o cheiro do café, as broas e a visão do arco-íris. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, peguei. Isso aqui é só para dizer para vocês, gente, o que é um angoró. Deixa eu pegar aqui, deixa eu botar mais aqui, ó. Angorô, na religião espírita, Umbanda, né? É o arco-íris. Angorô é o arco-íris, que traz fertilidade ao solo com as suas chuvas. Também é uma serpente de 2 cabeças, que liga o céu e a terra. E esse angorô equivale ao chumaré, por ser andrógeno e por vezes chamado de angoromea. Então, lá no meio do livro, fala desse tal de angorô. Isso é só curiosidade. Bom, pessoal, feche os olhinhos, que agora eu vou contar a história para vocês, porque vocês nem vão ler. Eu tenho certeza que se vocês ouvirem a história, vocês não vão mais esquecer. Isso aqui eu fiz o ano passado, e os alunos, professor, é incrível. Como eu me lembrei da história. Ok? Então, 1, 2, 3. Ponciá Vicêncio, narrado em terceira pessoa, a menina Ponciá tinha semelhança física com o avô Vicêncio. Esse avô mata a esposa e tenta o suicídio se mutilando. Corta o próprio braço, esse braço cotó que desde pequena Ponciá imita. Ela modela um boneco de barro idêntico a ele. Todos dizem que ela carrega a herança do avô. Depois de perder o pai, Ponciá parte para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Viaja de trem, consegue um emprego de doméstica. Durante o tempo que junta dinheiro para comprar um barraco e trazer a mãe e o irmão para morar com ela na cidade. Seu irmão, Luandi, decide migrar para a cidade grande, deixando a sua mãe triste. Ao chegar na cidade, o rapaz arruma emprego de faxineiro na delegacia, com a ajuda do soldado Nestor, negro que conheceu ao chegar na estação de trem e serve de inspiração para Luandi, que sonha em ser soldado. A mãe, Maria Vicêncio, sozinha na casa, decide viajar pelas vilas sem rumo, até que chegue a hora de encontrar os filhos. Nisso, Ponciá volta à vila buscar mãe e o irmão, mas não encontra ninguém. Apenas o boneco de barro do avô, guardado no fundo de um baú. Ao visitar Nenga Cainda, descobre pela Nenga Cainda que encontrará a mãe e o irmão e cumprirá a herança deixada pelo avô. Ao retornar para a cidade grande, a Ponciá se junta a um homem que conhece na favela. No início, apaixonada, mas depois sofre agressões físicas causadas pelo estado de apatia que deu pela perda sofrida. Ou seja, a ausência dos familiares e, pasmem, ela teve 7 abortos, a Ponciá Vicêncio. Enquanto isso, o irmão Luandi aprende a ler e escrever, ficando cada vez mais próximo de realizar o sonho de ser soldado. Conhece Belisa, uma mulher negra prostituta, os dois se apaixonam e fazem planos. No entanto, Belisa é assassinada brutalmente pelo negro Climério. Luandi retorna à vila para encontrar a mãe, mas não encontra ninguém. Apenas uma pista, o sumiço do boneco do avô. Isso significa que ele percebeu que a irmã já tinha ido lá, porque buscou o boneco. E aí ele deixa o endereço dele na cidade Panenga Cainda, para que essa entregue à mãe e ele retorna à cidade. Sua mãe, então, recebe o bilhete da mãe da nega Cainda e vai ao encontro do filho na cidade grande. Ao chegar na estação de trem, a mãe de Ponciá encontra um soldado e entrega o bilhete com o endereço do filho, se ele sabe mais ou menos onde é que fica esse endereço. Casualmente, esse soldado era o Nestor, que leva ela até a delegacia onde está o filho Luandi. Na favela, Ponciá fica delirando, com saudades do barro, e ela decide, então, retornar para a cidade natal. E na estação de trem, ela reencontra a família e retornam todos juntos para a Vila Vicêncio,
onde Ponciá faz o cumprimento de sua herança ancestral, junto do rio, junto do arco-íris e junto do barro. O que está ali para baixo ali, eu já escrevi tudo lá nos outros, né? Esse aqui eu já escrevi, já falei. Aqui, o corpo feito de ausências de Ponciá se recupera na arte da cerâmica, reatando no barro moldado o fio da existência. Ao final, o desterro na cidade grande se ameniza no reencontro com a mãe e o irmão, que parece por fim a errância sofrida da personagem. Herdeira da memória familiar, Ponciá Vicêncio segue os passos de Conceição Evaristo, que também esta for herdeira de uma forte linhagem memorialista. Ou seja, a impressão que se tem é que ela está falando da raça negra, que provavelmente os antepassados da escritora também sofreram isso aí. Muito, muito bacana, né? Façam. É dificílimo encontrar exercícios dessa obra, gente. Dificílimo, porque ainda não foi feito questões na URGS, não, a URGS não aconteceu ainda. Quem acertar, pá, pode colocar no chat. Questão número 1, letra tal. Bah, já. Ó, já temos alternativas diferentes. Opa, 2-1. Ai, ai, ai. 2-1. Vamos para 3-1 ou 2-2? Solamente mais um. 2-2. Vamos desempatar. Vamos desempatar. Desempatou? Então vamos ver. Ai, Ninguém. caralho. Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Não, não tem. Para aí. No início do trecho, ele se refere ao pai de Ponciá. E segundo a lembrança dolorida dele, não é o pai da Ponciá, é o avô. Terceiro, a opinião sobre as mulheres que aparece no trecho é expressa pelo pai de Ponciá. Bom, então, a 1 está certa. Ao seu filho Andi, e ele vai ter uma importância significativa para isso quando se apaixonar pela Belisa. Ok. A quarta, a opinião sobre as mulheres que aparecem nesse trecho é expressa pelo pai de Ponciá, o marido desta. Pô, não tem pai de Ponciá ao marido dessa, ao bebum aquele, mas nem conheceu. O dele que aparece no segundo parágrafo é referência a Luandi. Não, é o avô. Então, certo, correto, letra E. Bah. E esse aqui?
Meu Deus. Botar esse tipo de questão na prova, hein? Opa, já responderam? Parabéns, parabéns, parabéns. A 3 está errada. O marido dela já tinha morrido? Quando a Ponciá foi para a cidade grande? Tudo grande, tudo grande. Esse texto é maravilhoso, gente. Vocês vão se impressionar. Opa! Os papaléguas? E aí? Opa, tem diferente. Tem diferente. Ah, diferente. Que misturança, meu Deus do céu. Pela madrugada. Bom, em primeiro lugar, a letra A 1 está errada. Que o pajem aqui é o pai da Ponciá. Portanto, elimina a B e E. Essas duas aí, essas três já estão erradas. Fica em jogo a C e D. A 2 está certo, a 3 está certo, a 4 está certo. Agora vamos para 5. A ideia de se arribar à procura de outros lugares e trabalhos como forma de fugir dessa condição de semi-servidão que os negros da Vila Vicêncio viviam vai ser realizada pelo pajem no decorrer da narrativa? Não. Porque o pai dela morre no meio do milharal. Ele não foi o filho que foi para a cidade. Ele não. Tá? Parabéns, então, pessoal que marcou a letra D aí, ó. Aqui não está a resposta ainda, tá? Você só coloca assim, a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está errado, que depois a resposta vai, as alternativas vão estar no outro slide. É uma loucura essa questão aí, né? Você tem que saber a inocência lá do romantismo.
Só quem leu. Opa. O Nicolas já colocou. Perfeito, seu Nicolas. Perfeito, seu Germano. Perfeito. Acho que esse é o último. Coloque falso e verdadeiro. Depois vai vir a resposta mais adiante. Opa! Ai, ai, ai. Temos diferenças aí. Todas estão certas. Perfeitamente certas. Esse aqui é um texto, tá? Sem precisar ler o texto, vamos ver se vocês acertam. Isso aqui quem leu, né? Quem não leu fica meio difícil. Opa! Mais um para desempatar. B. Ela não queria ter filho, mas ela engravidava e perdeu todos, não? Isso aqui é português, né? Bem Enem. Aí já nem é mais URGS. É, tu tinha que ver o texto, não?
Isso aqui não adianta porque tem que ver o texto. Ó. Para quem não sabe o que é molambo, molambo é roupa esfarrapada. Velho. Ui. B. Daniel, Daniel. Acho que é a última. Aí a gente elimina, né? Tem duas, três absurdas aí, tu fica entre duas. Opa! Mais um. Perfeito! Ok, turma? Então é isso. Fizemos aí um levantamento bem da obra, vocês mais ou menos, né? Entenderam e viram que as questões são bem pontuais, tá bom? Valeu, então? Tchau, turma! Tchau, senhor. Valeu. Bye, bye. Tchau, tchau. Valeu, Boa tarde senhor. para vocês aí. Valeu, senhor, boa tarde. Caralho, questão difícil da porra, menor. Tomar no cu. Porra.